Essa é a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Graças te damos, Pai, porque mais um dia estamos felizes. A gente vive, irmãos, a gente vive muitas vezes de uma forma tão indiferente à presença de Deus, né? Às vezes a gente se pega pensando, a palavra do Senhor vai nos ensinar isso. A palavra do Senhor vai nos ensinar assim que é muito mais fácil da gente parar, refletir na vida e aprender alguma coisa num velório do que numa festa. Porque no velório, no momento de dor, no momento de perda, no momento onde a gente enxerga que de fato se acabou a esperança, que está tudo perdido, entre aspas, humanamente falando, né? Que sonhos que aquela pessoa poderia ter vivido, que projetos, que propósitos, que ensinamentos, que legados, morreu ali junto com aquela pessoa, né? Então, num velório, a gente para, a gente chora, a gente reflete e a gente pensa na nossa vida, naquilo que estamos vivendo, naquilo que tem sido prioridade para nós. Ao contrário de uma festa. Na festa você está alegre, você está distraído, você está sorrindo, conversando, são muitas conversas, são muitas atenções, são muitos olhares, é muita alegria, normalmente muita bebida. Você não tem tempo de parar e refletir em nada. Você só curte o momento. É aquilo que o mundo tem para oferecer. E com tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul, esses dias têm sido dias difíceis, porque é só o que passa, né, nas internet da vida. E aí a Rebeca chora todos os dias, né? Porque ela viu lá a questão do bombeiro, né, falando da boneca, que não era boneca, era um bebê. E ela fala: mãe, por que Deus permite que isso aconteça? Porque eles estão vivendo um momento de dor, né? Coisa que nós não estamos vivendo. Irmãos, se nós soubéssemos a bênção e a dádiva de Deus, que é estar aqui nesse momento agora, eu e você, juntos, comungando da mesma fé e agradecendo a Deus, porque estamos aqui, nós estaríamos felizes sem medida. Né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode nos acontecer, nós não sabemos o que está por vir. A Bíblia vai dizer que o mundo não tem nada mais a oferecer, que o mundo jaz do maligno. Aquele que serve a Deus, que ainda tem um pingo de esperança na presença e na palavra do Senhor, esse ainda viverão dias de alegrias na sua vida. Mas aqueles que não temem, que não têm essa esperança, em nada vão poder se apoiar. E nos piores dias da sua vida, eles só vão lamentar e não vão conseguir ter uma perspectiva melhor do amanhã. Então nós temos visto o que está acontecendo e a gente vê e enxerga, porque nós vamos aprender nessa palavra que nada que é ruim, se você ver qualquer coisa que seja ruim na sua vida, fora da sua vida, no seu ambiente, fora do seu ambiente, na sua cidade ou fora da sua cidade, pode até ter ocorrido por permissão de Deus, mas nada que é ruim vem de Deus, amém? Tudo que vem trazer roubo, morte, destruição, ele vem do maligno. Então sim, houve uma permissão de Deus para isso acontecer, mas não era a vontade de Deus que fosse assim, ou que acontecesse assim. Então nós não sabemos o que pode acontecer de uma hora para outra conosco, com a nossa vida, com a nossa cidade. Estamos bem, glória a Deus por isso, mas já pensou se fosse aqui? Você já pensou se viesse uma chuva que veio no Rio Grande do Sul, aqui no Nordeste? Tupanatinga estaria na mesma situação, né? Mas glória a Deus que não estamos. Então que possamos parar nesse momento de dor, para refletir, sabe, o quanto Deus é misericordioso e bom conosco. Então Deus não foi bom com eles, não foi misericordioso com eles, não podemos medir o que Deus está fazendo na vida individual de cada um. O que nós podemos fazer é medir o quanto nós temos sido gratos e buscado ao Senhor de todo o coração, enquanto Ele tem nos dado fôlego de vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então são dias maus, são dias difíceis, mas ainda assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Acharam aí Lucas 4? Vamos ler a partir do 16, em nome de Jesus. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e chegando a Nazaré, está falando de Jesus, amém? E chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Em outras versões está para ensinar. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, fechando o livro e tornando a devolver ao ministro da sinagoga, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura aos teus ouvidos. Amém? Nós vamos ler só até aí, por enquanto. Esse texto, ele vai falar de momentos depois que Jesus ele havia sido batizado. Esse texto, onde Jesus estava na sinagoga e abriu o livro de Isaías, foi logo momentos depois, onde ele havia sido batizado nas águas por João Batista. E entre o seu nascimento e o seu batismo, pouco se ouviu falar de Jesus. Nós não temos muito relato da vida de Jesus antes dele iniciar o seu ministério. Apenas algumas citações do tipo, quando ele era bebê, que foi apresentado ao templo, como era costume dos judeus. Também quando ele era mais jovenzinho, na sua juventude, quando Maria e José perderam ele de vista, voltaram para casa sem o menino Jesus, e aí quando se deram conta, Jesus estava na sinagoga. Quando voltaram para procurar Jesus, ele estava na sinagoga, ministrando e debatendo com os fariseus, com os mestres da lei. Mas fora isso, não se tem muito relato de Jesus durante a sua vida, antes do seu batismo e do seu ministério. Até que João Batista se encontra com ele lá no Rio Jordão, e Jesus vindo até ele para ser batizado. João Batista, então, ele vem para anunciar, na verdade não apenas anunciar, que ele estava pregando arrependimento, porque viria um que seria maior que ele, mas ele também estava ali batizando aqueles que se arrependiam, e inclusive batizou Jesus. E quando Jesus vinha ao encontro dele no Rio Jordão para ser batizado, João Batista sabia de quem se tratava. João Batista, ele sabia por que ele tinha nascido para pregar arrependimento, porque ele sabia que ele estava anunciando a vinda do Messias. E quando ele se encontra com Jesus no Rio Jordão, ele sabe de quem ele está falando, tanto que ele declara palavras do tipo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também fala assim: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E ele também fala palavras do tipo: que eu diminua e que ele cresça, porque ele sabia que estava diante do Filho de Deus. E naquele momento, no Rio Jordão, no momento do seu batismo, é o momento em que Jesus ele se manifesta publicamente aos homens, não apenas como filho do homem, mas Jesus ele se apresenta na sua dualidade, tanto quanto filho do homem, como quanto filho de Deus. E nesse momento, até falei na minha última pregação, acontece um fato sobrenatural, que é a manifestação da Trindade na terra. Foi um fato exclusivo que aconteceu pela primeira vez, a manifestação da Trindade, onde uma voz ecoa do alto dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo, de forma corpórea, ele entra numa pomba e ele pousa sobre Jesus, o Filho de Deus. E nesse momento se cumpre Isaías 61, que foi o texto que Jesus leu na sinagoga. Porque a palavra do Senhor vai falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando que o Espírito de Deus estava sobre Jesus? Quando o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre ele, confirmando
testificando que ele era o Filho de Deus, o Messias enviado. Então naquele momento ocorre a unção messiânica de Jesus. Jesus, ele é ungido e ele é capacitado para fazer a obra que o Pai o enviou. Detalhe: Isaías nasceu 685 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías já estava falando do que aconteceria com o menino Jesus. Então Isaías, lá no capítulo 7, fala que ele viria. E ele diz assim: e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele diz que ele viria e diz como ele viria. Também lá no capítulo 53, ele fala do seu ministério, do seu sacrifício na cruz. E ele diz que Jesus seria moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traria a paz estava sobre ele, e que pelas pisaduras dele seríamos curados. Isaías também é usado por Deus como profeta para falar sobre a unção messiânica, que foi o texto que lemos, onde Isaías fala no capítulo 61 que o Espírito do Senhor está sobre mim. Só que detalhe, naquela época que Isaías estava profetizando, o Espírito Santo de Deus ainda não era manifesto da forma que ele é hoje. O Espírito Santo ainda não estava na terra. Então ele foi usado por Deus para um anúncio profético, para anunciar algo que iria acontecer. Amém? E naquele momento, no momento do batismo de Jesus, se cumpre a profecia de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é zeloso e ele zela em cumprir a sua palavra. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que não deixa cair por terra aquilo que Ele declara sobre mim e sobre você. Se Deus, Ele tem declarado algo sobre a minha e sobre a tua vida, você precisa e pode tranquilamente se posicionar, porque o nosso Deus é um Deus que zela em cumprir aquilo que Ele diz sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então Isaías, ele é usado por Deus para anunciar o nascimento, anunciar a morte e anunciar a unção messiânica de Cristo. E só depois do seu batismo, Jesus, ele é levado ao deserto. Quem leva Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Por quê? Porque ele precisava acertar uma conta com Satanás. Então o Espírito do Senhor, só depois dele iniciar o seu ministério, dele ser ungido pelo Senhor, de ser testificado quem ele era, ele é levado ao deserto. E quando ele é levado ao deserto, a gente sabe o que aconteceu. Satanás tenta induzi-lo ao pecado, mas ele sabia quem ele era, ele sabia para o que ele tinha vindo e ele sabia qual a sua missão. Satanás, tentando enganá-lo pela sua limitação quanto homem, pelas suas fraquezas, ele tentou dentro da palavra conduzir Jesus ao pecado. Mas Jesus, em todo o tempo, ele rebateu Satanás com a palavra. E aí a gente sabe o que aconteceu. Jesus dá uma ordem para Satanás e diz: retira-te, recua-te. E é interessante, eu queria que você refletisse comigo nessa palavra, que é uma palavra de reflexão. Antes de Jesus, por mais que ele fosse 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Mas por mais que ele fosse 100% Deus, nenhum homem antes de Jesus, no Antigo Testamento, ele tinha autoridade para dizer para Satanás se retirar ou recuar. Todas as vezes que Deus queria operar milagre e muitas vezes agir com providência na vida do seu povo, era o próprio Deus quem repreendia Satanás. O máximo que aconteceu foi o Espírito Santo de Deus usar a vida de Davi para tocar uma flauta e expulsar o demônio que estava atormentando Saul. Mas não foi Davi quem declarou palavras contra Satanás. Foi o Espírito Santo de Deus que descia sobre ele e ele era usado por Deus. Então, antes de Jesus, ninguém tinha autoridade para dizer para Satanás: retira-te, recua-te, está repreendido, sai daqui em nome de Jesus. Um privilégio que eu e você temos hoje, porque Jesus alcançou isso na cruz do Calvário. Amém? E aí a gente vai entender por que não tinha autoridade. Porque lá no Gênesis, Deus deu essa autoridade para Adão. Amém?
Quando Deus, lá em Gênesis 2, cria Adão e Eva, cria o homem e coloca no jardim, Deus fala para ele assim: eu te dou autoridade e governo sobre todas as coisas. E aí Deus pede para que ele cuide e guarde o jardim, sim ou não? E por que a gente guarda alguma coisa? Por que você guarda o seu carro, a sua casa, os seus bens? Se você tiver algum tesouro, não fica explícito, fica num cofre. Por quê? Porque tem ladrão. A gente guarda alguma coisa para o ladrão não roubar, não é verdade? Então, quando Deus dá uma ordem para Adão: cuida, guarda, você tem autoridade para isso. Deus estava dizendo assim: o inimigo está ao derredor. Eu sei que o inimigo está rondando, porque o ministério dele é roubar, matar e destruir, e certamente ele vai intentar contra vocês. Amém? E aí, Adão, ele tinha autoridade para, quando o inimigo viesse, repreender, mandar o inimigo recuar, mandar o inimigo se afastar do jardim. Só que ele não fez isso, né? A gente sabe da história. Eles chamaram para perto, bateram um papo, convidaram para entrar e deram toda a liberdade e legalidade para Satanás. Então, nesse momento, a autoridade de Adão, do homem, é perdida. Nesse momento, o homem perde o governo e perde também a autoridade. Por isso a Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Jesus, ele precisava estar diante de Satanás. A primeira coisa que ele tinha que fazer era ser colocado diante de Satanás e falar: Satanás, você pode ter vencido em cima do primeiro homem, mas você não tem domínio sobre o Filho de Deus. E Jesus, ele precisava falar isso para Satanás. Não só isso, Jesus precisava passar na cara de Satanás que ele não tinha domínio sobre o Filho de Deus e nem teria domínio sobre aqueles que se tornariam filhos de Deus, que são eu, que é você e que é todo aquele que se torna filho de Deus na fé, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Jesus, ele veio cumprir um ministério, ele veio cumprir uma obra. Ele cumpriu a sua missão na cruz do Calvário, quando ele conquistou algumas coisas para nós. Mas algumas outras coisas o Senhor está completando na minha e na tua vida, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, nesse momento dessa palavra que nós lemos de Lucas 4, se cumpre a profecia de Isaías. E Jesus, a Bíblia vai iniciar dizendo que em Nazaré, como era de costume, ele foi à sinagoga. Por quê? Porque ele foi criado em Nazaré. Amém? Na verdade, ele nasce aonde? Em Belém. Quando Maria e José recebem a visita do anjo, eles estão onde? Em Nazaré. Eles moram em Nazaré. E aí, só que tem uma profecia de Miqueias que Jesus nasceria em Belém. E como Jesus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, ele cumpre a sua palavra. E aí eles recebem a visita do anjo. Maria é engravida do Espírito Santo. E aí, por causa de um recenseamento, José, ele precisa ir a Belém. Ele sabe que Maria carregava no ventre o Filho de Deus, não deixou Maria sozinha, foi com Maria. E quando ele chega em Maria, na verdade, vai entendendo, tudo tem um propósito. Quando ele chega em Belém, Maria dá a luz e o Filho de Deus nasce em Belém. Só que logo passando o recenseamento, eles retornam para Nazaré, na Galileia, e lá Jesus, ele cresce. Ele passa toda a sua infância, juventude, ele se torna conhecido dos homens. Ali ele se aperfeiçoa e se aprimoriza na sua fé. A Bíblia diz que, o texto que nós lemos, que Jesus foi no sábado ensinar na sinagoga, como era do seu costume. Que nós possamos entender uma coisa: era do costume de Jesus, era algo normal, rotineiro. Habitualmente, Jesus ia à sinagoga, ele estava ali se preparando, ele estava ali se inteirando da palavra, ele tinha os livros, só que a Bíblia diz que ele estava ensinando. E ninguém dá um púlpito para alguém ensinar antes que seja confirmado a sua capacidade de estar ali. Quanto mais quando se diz respeito aos fariseus e mestres da lei.
Então Jesus, na verdade, ele já era conhecido como um mestre. Ele já era conhecido como um homem de palavras de sabedoria, um homem cheio de graça. O que ele falava, as pessoas se maravilhavam. Ele já era conhecido como um mestre. Ele entrava na sinagoga, entregavam os livros para ele e ele ministrava, ele ensinava. Só que nesse momento, então na verdade, eu imagino que várias vezes Jesus já havia lido o livro de Isaías. Várias vezes Jesus já podia ter lido o livro de Jeremias, o livro de Moisés. Só que nesse dia, quando ele abre o livro de Isaías, algo acontece. É chegado o dia. O Filho de Deus, ele já pode se manifestar. E aí a Bíblia diz que quando ele termina de ler a profecia, e ele entrega o livro, e ele começa a anunciar: hoje se cumpre essa palavra. Aquele que vocês esperavam chegou. O Filho de Deus, o Messias enviado. Eu fui ungido, o Senhor me ungiu, e o Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Para que eu possa apregoar as boas novas, o evangelho de salvação, para que eu possa avisar que não está tudo perdido, que o homem foi vencido pelo pecado, mas eu vim restaurar a vida do homem e dar novamente um novo nascimento, para que ele agora seja conduzido a um relacionamento, a uma reconciliação e a uma nova oportunidade de andar com Deus, não só na terra, mas eternamente. E Jesus, ele começa a se anunciar. Jesus, na verdade, ele começa a mostrar para o homem que não era o que os fariseus pregavam, porque eles pregavam a lei, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, quando ele termina de ler o livro, que ele começa a se revelar, ele já começa seu ministério de cura, ministério de libertação, ministério de salvação. E ele começa a mostrar para aqueles homens: o homem é mais importante que os seus erros, porque os seus erros são circunstanciais, são transitórios, são passageiros. Mas o homem não. O homem foi formado para ser filho de Deus. O homem foi formado para ser imagem e semelhança de Deus. E ainda que o homem tenha perdido a sua imagem, a sua semelhança original de Deus por conta do pecado, eu estou aqui, e só eu, Jesus, ele dizendo, tenho o poder para restaurar a imagem do Filho de Deus em mim e em você, em nome de Jesus. Naquele dia algo lindo aconteceu. E ele começa a anunciar o evangelho da reconciliação. Nicodemos não entende e fala: e como que nós vamos nascer de novo? Será que terei eu que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala: claro que não, Nicodemos. É nascer da água, do arrependimento, do novo nascimento e do Espírito, ser guiado agora pelo Espírito Santo de Deus, que vai estar e habitar entre vós. E Jesus começa a anunciar aquilo que ele veio fazer. Jesus, ele veio anunciar a eficácia do arrependimento. Muitas vezes a gente não sabe como se dá o arrependimento. É algo muito rápido, é algo automático, a Bíblia fala que a nossa salvação é pela fé. Amém? É algo rápido, é algo automático, é por você crer no Filho de Deus. Então a Bíblia vai dizer assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Atos 3. Jesus, ele vem anunciar a eficácia do arrependimento. E ele diz assim: olha, se de fato vocês se arrependerem, o pecado é cancelado. Se o salário do pecado é a morte, se vocês se arrependerem, a morte é cancelada. E se a morte é cancelada, vocês têm a oportunidade de nascer de novo. Um novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus. E a Bíblia vai começar a dizer que todos pecaram. Romanos 3 vai falar que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só é destituído alguém de alguma coisa quando esse alguém tinha algo e perdeu. Amém? Então Jesus, ele vem reestabelecer aquilo que se havia perdido pelo pecado que tomou conta da nossa natureza humana e tem contaminado as nossas vidas através das nossas escolhas e decisões erradas. Aí ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
só pode vir ao Pai, só pode ter contato com o Pai, conexão com o Pai, se vocês vierem por mim. Eu sou o caminho. E Jesus começa a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele diz assim lá em João: Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus começa a anunciar as boas novas, a palavra de salvação, e ele começa a ensinar, porque não ia ser tudo no automático, ia ser por um posicionamento de fé. Se vocês crerem que eu vim, vocês se tornam filho de Deus. Tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu estou fazendo, passa a ser também domínio de vocês. Vocês passam a ter autoridade. Vocês recebem de volta o governo. Vocês conseguem então não mais serem dominados por Satanás ou pelos seus pecados, mas vocês conseguem agora andar num novo e vivo caminho. E aí Jesus veio anunciar as boas novas de salvação. Só que ele continua dizendo, e eu queria que você se atentasse a isso. Ele continua dizendo assim: eu também vim para libertar os cativos e dar liberdade aos oprimidos. Porque tem algo que a gente precisa entender: a salvação é pela fé. Eu não preciso fazer nada, não tem um preço a ser pago. Jesus pagou um preço. Mas para mim ser liberto, para mim ser purificado, para mim ser santificado, para mim ser limpo, para mim sair de todo cativeiro que muitas vezes eu fui envolvida por Satanás, para mim ser livre das opressões do maligno, para que isso aconteça, não basta crer e se arrepender e entregar a vida para Jesus e vir à igreja. A Bíblia vai nos ensinar que é necessário ter um posicionamento. O arrependimento, ele me dá perdão dos pecados, me dá salvação, mas é somente a confissão dos meus pecados que me purifica e me limpa e me faz estar apta para viver a nova vida que o Senhor me oferece. Estar em Cristo me torna capacitada, me dá a oportunidade de viver a obra completa de Cristo, de não apenas receber a salvação. Se Jesus quisesse só te salvar na hora da sua entrega, na hora que você entregasse a vida a Ele, Ele te levaria para a glória. Mas Ele não quer só te salvar. A Bíblia fala de duas vidas: a vida eterna e a vida abundante. A vida eterna é aquela que você vai ter após a sua salvação. A vida abundante é aquela que você vai viver aqui na terra. Então você pode sim entregar a sua vida para Jesus, se posicionar em Cristo, estar dentro de uma igreja e viver uma vida em cativeiro, e viver uma vida em opressão, e viver uma vida onde você não vai usufruir de uma vida abundante, de uma vida nova em Cristo Jesus. E essa, entenda, olha que sério que é isso, e essa é a vontade de Satanás. A vontade de Satanás é que mesmo você tendo ouvido falar de Cristo, estando dentro de uma igreja, você vive uma vida cativa, uma vida oprimida, onde você não vai ver o romper das promessas de Deus na sua vida, e você venha amanhã blasfemar contra o Deus que você serve, porque você está servindo a Deus, mas não está vendo nada acontecer. Você está dentro da igreja, mas você não vê a sua vida melhorar, você não vê as coisas mudarem. E aí a gente começa a questionar a Deus, a murmurar contra Deus, e muitas vezes até a se afastar de Deus. Então opressão e cativeiro são duas coisas diferentes. O cativeiro é quando o inimigo nos aprisiona a um nível tão profundo que ele começa a agir de dentro de nós. Por isso existem as possessões, por isso existem as manifestações malignas de demônios que se alojam dentro de pessoas. E nem sempre elas manifestam, viu? Nem sempre elas manifestam. Mas existem pessoas cativas que estão com demônios dentro de si e precisam ser libertas. E aí Jesus vem falar que Ele veio dar liberdade aos cativos. Só Jesus pode libertar os cativos. Só que Ele fala também da opressão. A opressão, ao contrário do cativeiro, é quando o inimigo está de fora, mas muitas e muitas vezes ele influencia a nossa mente a pensar e a agir como ele quer.
E a gente passa a ter pensamentos e ações contrárias à vontade de Deus, muitas vezes mesmo dentro da igreja. E aí a gente tem uma situação de cativeiro na Bíblia que todo mundo conhece, que é do endemoniado de Gadara. Esse caso era tão extremo. Na verdade, acho que foi a Tiana falou aqui no início sobre situações de que, não lembro, eu vou falar depois, talvez eu lembre. Alguém falou que o inimigo, na verdade, ele não estava só dentro daquele homem. O inimigo, na verdade, ele já tinha tomado conta de toda aquela cidade de Gadara. A Bíblia diz que quando Jesus vai àquela cidade e vai repreender o demônio daquele homem, ele diz: não permita que eu saia dessa província, que eu saia dessa cidade, porque existe uma hierarquia de demônios e potestades e principados trabalham nas regiões celestiais, tomando conta de cidades. Então não se engane, irmãos. Quando a gente identifica na nossa cidade situações de vício, de prostituição, de promiscuidade, de tráfico, de drogas, de tudo isso de ruim que a gente identifica, é uma ação maligna. E nós, quanto igreja, nós temos a solução nas nossas mãos. Nós temos o caminho a oferecer para essas pessoas. E aquele demônio que estava dentro daquele homem, a Bíblia diz que não era era uma legião, eram muitos demônios. Muito tempo estava cumprindo a sua missão, matando, roubando e destruindo a vida daquele homem. Por que a gente sabe também que aquela cidade ela era tomada, governada por potestades e principados das trevas? Porque por conta da manada de porcos. A criação de porcos naquela época era proibida, porque o porco, segundo a tradição judaica, era uma comida impura. Não era comum dos filhos de Deus, dos judeus, cultivarem porcos. Por isso Jesus, não podendo destruir de vez o Satanás, ele faz com que eles caiam no precipício, incorporando naqueles porcos. Mas enfim, aquele homem estava possesso. O inimigo estava tripudiando na vida dele. Ele estava num cativeiro há muito e muito tempo. E ele já tinha perdido família. A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, que se machucava, que se rasgava. Enfim, era uma situação lastimável. E quando Jesus, ele fala antes um pouquinho do texto do endemoniado, quando Jesus ele fala com seus discípulos, vamos para o outro lado, porque Jesus sabia o que ele estava indo fazer lá, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Aquela tempestade não era de ordem natural, porque se tem uma coisa que o cristão precisa buscar, é o discernimento de espírito nas nossas vidas. E aquela tempestade não era de ordem natural. O demônio sabia que vinha Jesus para aquela cidade. A tempestade se levanta e foi necessário que Jesus a repreendesse. Mais uma vez Jesus opera e declara sobre o inimigo: arreda-te, retira-te, aquieta-te. E a tempestade ela se desfaz, amém? E os ventos se desfazem. E aí Jesus vai até aquele lugar e liberta aquele homem que estava cativo. Nós precisamos entender uma coisa, irmãs. Às vezes nós não estamos vendo, mas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Primeira coisa que eu quero te ensinar: o mundo espiritual, ele é legal. Não é legal de joia, de bom. É legal de legítimo, de estabelecido, de confirmado. Ele existe. Você não está vendo, mas ele está aí. O mundo espiritual da luz, do bem de Deus. O mundo espiritual das trevas, do mal, do diabo, de Satanás. Amém? E muitas vezes nós não estamos vendo o inimigo agir, mas ele age. Ele nos oprime, ele nos toma aprisionado. Se deixarmos, nós nos tornamos cativos de Satanás, porque essa é a vontade dele. E como que nós damos, e como que o inimigo ele chega a fazer essas coisas? O mundo espiritual, ele é conectado por portas que abrimos. O mundo espiritual, ele existe. E a gente se conecta com o mundo espiritual por portas que quem abre? Nós abrimos. Amém? Gênesis 4 vai dizer assim: Caim, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Porém, se procederes mal, o seu desejo virá contra ti. Mas está onde? Na porta. Você que vai dominar. Você que vai decidir se você vai deixar entrar ou não. E aí lá em Apocalipse também 3:20 vai dizer assim: Jesus, ele diz para a sua igreja: eis que estou à porta e bato. Se você quiser ir deixar e abrir, eu entro, eu faço morada, eu habito com você, eu faço aquilo que precisa fazer na sua vida, porque você me convidou. Então a gente precisa entender que o mundo espiritual ele existe, e ele é conectado com as nossas vidas através de portas, e essas portas você vai entender através desses textos, que são decisões, que são escolhas, que são posicionamentos que fazemos, se são bons ou se são ruins. E à medida que nós vamos tomando essas decisões, sejam elas boas ou ruins, nós damos legalidade. Então todo cativeiro e toda opressão, ela é do tamanho da legalidade que nós damos. Existem cativeiros e opressões que duram minutos. Sabe, sensações, sentimentos, decisões, palavras que falamos, que a gente sabe que foi usado por Satanás, porque a gente sabe. Se Pedro foi usado por Satanás, muitas vezes nós somos instrumento de Satanás. E aí tudo isso que nós fazemos, atitudes, ações nossas, são portas que são abertas. E quando essas portas são abertas no mundo espiritual, seja ele de qual lado for, são legalidades que damos para o mundo espiritual agir na nossa vida. Quanto mais abertura, quanto mais decisões, quanto mais posicionamentos tomamos em Cristo Jesus, maior legalidade damos para Deus agir, para Deus transformar e para Deus fazer a obra dele na nossa vida. Mas também, quanto mais legalidade damos, sabendo o que tem que ser feito, sendo ministrado e aprendendo a palavra, e não fazemos, mais legalidade damos para o inimigo nos manter oprimidos, influenciar as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas palavras, até que ele nos torne cativo. Porque entenda uma coisa: o inimigo veio para matar e destruir, e ele não brinca de ser Satanás. Amém? Ele vai cumprir com pressa o seu ministério, porque o tempo dele está acabando. Lembra que eu falei do tempo? Quando Jesus chega até Gadara, o demônio olha para ele, não foi só uma vez, outras vezes também. O demônio olha para ele e fala assim: por que vieste me atormentar antes do tempo? Porque vai existir um tempo, de fato, dele ser preso, de fato dele ser destruído, mas ainda não é esse tempo. Por isso que Jesus, quando vem, a primeira coisa que ele faz é restaurar a minha e a sua autoridade. Porque enquanto ele não vem, eu e você, nós temos autoridade para repreender, para mandar bater em retirada toda a ação das trevas contra a minha e contra a sua vida. Então Satanás, ele tem pressa. Você lembra de Saul? Saul, ele começou seu ministério até bem, só que ele começou a deixar entrar no coração a inveja, né? Ele começou a ver Davi não com bons olhos, mesmo quando ele ia ajudar. Depois ele quis matar Davi, e depois ele acabou se matando. Porque toda opressão começa com portas que nós abrimos. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos entender que, por menor que seja a nossa decisão, se ela não está pautada no Evangelho de Cristo, nós precisamos nos arrepender, em nome de Jesus. E aí Jesus vem e ele diz assim: eu sou aquele que veio destruir as obras do diabo. Toda obra que o diabo tentar se levantar, porque ele vai, amém? Isso nós não vamos poder impedir. Mas toda obra que Satanás tentar levantar contra minha e contra a sua vida, se nós entendermos que Cristo veio, e que em Cristo, quando estamos nele e entendemos o sacrifício da cruz e nos posicionamos nele, naquilo que ele nos ensina, nós podemos vencer as astutas e ciladas do diabo. Todas, em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós somos de natureza pecaminosa, nós somos pecadores, mas quando aceitamos a Cristo e andamos na sua palavra, nós não somos mais dominados pelo pecado,
porque o pecado não pode mais nos dominar. Temos uma natureza pecaminosa, que se não estivermos em Cristo, a tendência vai ser pecar, pecar e pecar, e cada vez mais se enlaçar com o mundo das trevas. Mas quando estamos em Cristo, o pecado não pode mais nos dominar. Então entenda uma coisa, quando Jesus, ele começou a dizer, eu sou esse ou aquele que era profetizado, e eu estou aqui para cumprir a minha missão, não foi fácil para Jesus. Enquanto ele estava só abrindo o livro, enquanto ele estava só falando, em nome de Jesus, igreja, entenda uma coisa, você vir à igreja é só o primeiro passo, não é a sua vida e a sua obra completa com Cristo. Você ler a palavra ou ouvir a palavra, não está finalizado tudo que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Porque enquanto Jesus, ele estava só pregando de boa, a palavra estava sendo ministrada, ninguém estava se ofendendo. Quando ele diz, eu sou o que vim para destruir as obras do diabo, o diabo se levantou. E o diabo começou a usar os próprios irmãos ali, e começou a usar os próprios mestres da lei, e falou, quem que você pensa que é? Perseguiram Jesus, desacreditaram de Jesus, queriam jogar Jesus do precipício, sim ou não? Então entenda uma coisa, se você vir para a igreja a sua vida toda, se você ouvir a palavra a sua vida toda, mas se você não se posicionar como filho de Deus e cumprir aquilo que a Escritura diz que você tem que cumprir, como um filho obediente, o inimigo, se você não se posicionar, o inimigo não vai fazer nada, vai ficar assim, parece que está tudo tranquilo, tudo normal. Mas quando você entender que existe uma obra de libertação que Deus ele quer fazer na minha e na tua vida, aí não vai ser tão fácil, aí o inimigo vai se levantar. Sabe por quê? É muito fácil estar na igreja ouvindo a palavra, difícil é você chegar em casa e ser testemunho daquilo que você ouviu. É muito fácil você vir e ver o pastor pregar 1 hora sobre casamento. Difícil é você aprender a perdoar, renunciar e amar sem que você seja, sem que seja recíproco, ou sem que você receba de volta. É muito fácil. Então nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser sarados, nós precisamos ser limpos. E a obra da purificação, a obra da santificação, ela não é de uma hora para outra, ela é um processo. E a Bíblia diz assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santificação, sem purificação, não vai adiantar se você teve a vida toda na igreja. Não vai adiantar se você falou até em nome de Jesus. Aliás, isso é uma outra pregação. Porque você pode até falar no nome de Jesus, mas quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas atormentadas por vozes malignas, quantas pessoas inconstantes, quantas pessoas oprimidas dentro da igreja, na presença do Rei dos Reis, na presença daquilo que veio, que tem a missão de libertação, mas estão cativos, mas estão oprimidos, mas estão sendo influenciados, quando dentro da sua casa muitas vezes não dão um bom testemunho, quando no seu lar, na sua casa ou no seu trabalho, ou por onde anda, não fala com a sua vida, com o seu testemunho, daquilo que tem aprendido. Não houve uma libertação, há um cativeiro. E aí não vai adiantar nada, a gente só vira igreja. Você pode até ser salvo de verdade, Deus pode até te alcançar com a misericórdia, e você no último dia, quando estiver morrendo, falar, Senhor, você sabe que eu te busquei a vida toda, não me deixa perecer. E Deus por misericórdia vai e te leva para a glória. Mas e a vida que você viveu na terra? Uma vida de sofrimento, uma vida de opressão, uma vida de frutos estragados, uma vida sem resultado, uma vida sem legado, uma vida que não passou um testemunho de Cristo para ninguém. Irmãos, Deus não veio só te trazer salvação, não. Deus, ele fala assim, Jesus, ele fala, eu vim pregoar as boas novas de salvação, mas eu também vim te livrar de todo o cativeiro, porque eu tenho uma vida abundante para você ainda experimentar nessa terra. Deus ainda tem coisas boas, Deus ainda tem, sabe, dias de bênção, dias de glória. Deus ainda quer que nós vivamos dias frutíferos.
que nós passamos os ensinamentos e vivamos dias de alegria com os nossos filhos, com o nosso casamento, na nossa casa, porque nós podemos viver uma vida toda na presença de Deus, mas uma vida oprimida, uma vida em cativeiro, e isso não é a vontade de Deus, senão Ele não teria dito: eu também vim para trazer liberdade aos cativos, liberdade aos oprimidos. É isso que Jesus veio fazer. E nós precisamos entender o ministério de Jesus, senão a gente vai viver capengando na fé, a gente vai viver como mendigos espirituais, necessitado da misericórdia de Deus. Senhor, me acode, eu estou só por um triz. Senhor, me ajuda, que eu não sei se eu aguento. E a gente passa a nossa vida inteira dependendo da misericórdia de Deus, quando na verdade Deus tem uma vida de abundância. Abundância é cheio de paz, cheio de alegria, cheio de resultados, cheio de frutos, para mim e para você, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender. Você lembra a mulher encurvada? Quando Jesus se encontrou com ela, foi aonde? Na sinagoga, no templo. Aí Jesus vai e liberta aquela mulher, porque ela estava uma vida toda, 18 anos, ouvindo a palavra, ouvindo os mestres da lei. Só que ela não tinha tido encontro com a verdade. Ela não tinha tido encontro com aquele que podia, só Ele podia transformar a vida dela, libertar ela. E no dia que ela tem um encontro com Ele, com Cristo, com o Messias, com o Filho de Deus, ela é liberta. E a Bíblia diz que a enfermidade dela era um demônio que estava alojado na sua coluna, entortando a coluna dela, fazendo com que ela ficasse encurvada. Ela estava na presença de Deus, mas ela tinha uma vida abundante? Ela tinha uma vida de alegria? Ela tinha uma vida onde ela podia ter prazer de cuidar da sua casa, fazer suas coisas? Não. Então Deus, entenda uma coisa, irmãos: o Senhor veio te dar salvação. A obra da cruz veio te dar salvação. Pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus, você é salvo. E isso é de graça, não é mérito de homem. Mas Deus não quer só te dar salvação. Deus veio para que você tenha vida, e vida abundante. Deus veio para que você seja limpo, liberto, purificado, e não haja mais resquício nenhum de Satanás sobre a minha e sobre a sua vida. Porque enquanto nós não fecharmos as portas que foi abertas dentro de nós, enquanto nós não fecharmos, aí detalhe, a obra da cruz, da salvação, Jesus faz, não é nós, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Mas a obra da santificação, não é Deus que faz, é nós. É posicionamento, é confissão. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém? Então Satanás tem pressa de nos manter cativo. Satanás, ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão. Satanás, ele não tem nada de bom que venha dele. Ele vai continuar fazendo a obra dele, cumprindo o propósito e o ministério dele, que é matar e roubar e destruir. Mas Jesus também tem pressa. Jesus também tem pressa de nos libertar, de nos salvar, de nos fazer viver o melhor de Deus. Sabe por quê? João 15 vai falar sobre a videira, e ele fala: olha, eu sou a videira e vós os ramos, e todo aquele que está em mim, esses serão limpos pelo meu Pai. Quando estamos em Cristo, o Senhor começa a fazer a limpeza. Aí o próprio texto de João 15 vai falar: e essa limpeza é feita pela palavra. Aí ela continua dizendo: para quê? Para que vocês vão e dê muitos frutos, frutos de justiça. Por quê? Aí o texto continua dizendo: porque é pelos frutos que o Pai vai ser glorificado. É pelos nossos frutos, é pelos nossos resultados, é pela nossa vida abundante que o nosso Deus vai ser conhecido. Que as pessoas vão olhar para nós lá fora e vão ter o desejo de entrarem aqui dentro, de ouvirem essa palavra, de viverem algo novo, de conhecerem a Deus. Só que Satanás, ele também tem pressa de nos manter cativo. Por quê? Porque se eu estou aqui, mesmo que ouvindo a palavra, mas eu não sou liberto, eu não frutifico, eu não tenho alegria, eu não tenho vida, eu não prego Cristo, eu não ganho ninguém para Jesus, o nome de Deus não é glorificado. Compreende? Vocês estão entendendo? Então Satanás, ele tem seus meios de agir, e a vontade dele é agir dessa forma na minha e na sua vida. Aí o texto vai dizer assim:
Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Sabe por que ele tem pressa? De agir na minha e na tua vida? De nos manter cativo? De não nos deixar liberto? De não nos deixar experimentar de uma vida abundante com Deus? Porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Se Jesus está próximo de voltar, Satanás também, ser preso está próximo. E é nessas proximidades que devemos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. Então nós devemos tomar cuidado se não estamos sendo influenciados por Satanás. O amor de muitos se esfriará. E Zacarias ainda profetiza assim, eu creio em profecia, amém? Zacarias profetiza assim: em toda a terra, dois terços dela serão ceifados e perecerão. Todavia, apenas a terça parte permanecerá. Irmãos, quem somos nós nessa caminhada com Cristo? Se um terço de demônio que caiu do céu está sendo capaz de conduzir e influenciar 2/3 da humanidade, quem somos nós nessa contagem? Será que nós fazemos parte dos 2/3? Ou será que nós estamos no 1/3 que vai perseverar e ser perseverante até o fim? Irmãos, o dia está próximo, os dias são maus, e nós precisamos nos atentar, porque Satanás tem um ministério: matar, roubar e destruir. E nós precisamos, só para a gente terminar, deixar entrar no nosso coração essa diferença que não é pequena, ela é gritante. Tem uma diferença muito grande em ter a vida eterna e ter uma vida abundante. Muito grande. Quando eu me arrependo, os meus pecados são cancelados. Se a morte é o salário do pecado, quando eu me arrependo, a morte é cancelada. O Senhor me dá a oportunidade de uma nova vida com Ele, amém? Mas os meus pecados, eles foram cancelados, eles foram perdoados, mas isso não significa que eu ainda fui limpo, que eu ainda fui liberto. Porque tudo aquilo que a gente semeou, todas as portas que a gente abriu no decorrer das nossas vidas, elas precisam ser fechadas no mundo espiritual. Precisa ser cancelado toda a conexão com o mundo das trevas, para que o inimigo não tenha poder sobre sua mente, nem sobre o seu coração. Como que nós fazemos isso? Confissão. Precisamos aprender. Gente, eu ouço tanta coisa. A gente sabe que nem toda enfermidade é o inimigo que coloca, sim ou não? Nem toda. Mas aqui a gente leu sobre algumas situações que foi o inimigo que colocou. Então ele também coloca enfermidade, amém? Ele também coloca tormento. Ele também, nem toda depressão foi o inimigo que causou, mas ele também coloca depressão. Ele também coloca. A gente também ouve falar de um paralítico, que não é o mesmo que a irmã Tiana leu, mas ele estava paraplégico há 38 anos. E aí Jesus fala assim: vai, eu te livro, mas você vai e não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. Por que ele estava daquele jeito? Pelo pecado, amém? Porque as portas que a gente abre, elas vão causando rupturas, elas vão causando situações de morte, de roubo e de destruição na nossa vida. E aí, se a gente não quebra essa maldição através de um posicionamento e de confissões, entenda, confissões, repita, confissões. O meu pecado e o seu pecado, ele precisa ser confessado. Tiago vai falar assim: confessai os pecados uns aos outros para que sejam curados. Curados, amém? Muitas vezes somos curados, somos libertos pela confissão dos nossos pecados. Às vezes a gente chega na igreja, vive servindo a Deus uma vida toda, mas nunca confessamos os nossos pecados. Não é para Deus, amém? Não é para Deus. Nós precisamos confessar confessar uns aos outros os vossos pecados para que sejam curados. Então nós precisamos não falar para todo mundo, para qualquer um, mas nós precisamos chegar em alguém que a gente confia e confessar os nossos pecados, para que sejamos curados, para que o mundo espiritual seja cancelado, toda a maldição hereditária. Por isso que às vezes você vê situações sequenciais, geracionais em família.
O pai, o tataravô tinha câncer, o vô tinha câncer, o pai tinha câncer e a pessoa está com câncer. São maldições hereditárias. E quando que vai ser quebrado isso? Quando alguém conhecer a verdade. Quando alguém se encontrar com Cristo. Quando alguém entregar a sua vida a Cristo. Quando alguém confessar os seus pecados. Quando alguém se posicionar como filho de Deus. Quando alguém passar a andar na verdade. Toda treva ela tem que se dissipar quando a luz chega em nome de Jesus. Mas existe um caminho, existe um posicionamento que nós temos que ter diante do Senhor. Porque Deus não quer só que nós sejamos salvos. Deus quer que nós vivamos uma vida abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem vida e vida abundante para nós. Arrependimento e confissão é diferente. Arrependimento alcança o perdão. Confissão alcança a purificação. Amém? Cada um deles, um é diferente do outro. E cada um deles produz algo, uma ação diferente no mundo espiritual nas nossas vidas. Libertação não é expulsar demônio. Amém? Quantos entendem isso? Se alguém entrar aqui dentro endemoniado e eu expulsar o demônio dele, ele foi liberto? Não. Porque se eu não sentar com ele, andar com ele, ensinar a ele, ministrar a ele, ensinar o caminho, dizer que ele não pode mais pecar, que a casa tem que estar limpa, a situação dele vai ficar pior, né? Então, expulsar demônio, quando você não discipula, quando você não ensina, quando você não ministra no coração dele, é exorcismo. Você tira o demônio e ele pode voltar a qualquer momento. Libertação. O que é libertação? É você ensinar o caminho para que essa pessoa continue limpo. E Satanás não encontre mais brecha, nem porta aberta para voltar a fazer morada na vida dessa pessoa. Libertação é o processo de limpeza e de purificação pelo qual todos nós precisamos passar. Todos nós precisamos olhar para nós e dizermos para nós mesmos, examinarmos a nós mesmos: eu estou sendo limpa pela palavra? A cada dia a palavra de Deus tem me limpado, tem me purificado, tem me feito alguém melhor, alguém diferente? Porque se eu olhar para mim, irmãos, independente do tempo de crente que você tem, eu tenho muito tempo. Se eu olhar para mim e não ver mudança, não ver diferença, não ver transformação, eu não estou caminhando no novo e vivo caminho. Se eu encontrar na minha vida, se eu olhar para a minha vida e eu diagnosticar sinais de roubo, de morte, de destruição, de perca constante, entenda uma coisa: no mundo tereis aflições. Não é aflição. A aflição com Cristo vem e passa, porque Ele manifesta a sua glória, Ele passa com você, você supera e o nome dEle é glorificado. Amém? A aflição com Cristo é você ser fortalecido cada dia mais para algo maior que o Senhor quer fazer na sua vida. A aflição sem Cristo, dor sem Cristo, sofrimento sem Cristo, é uma vida aprisionada, é uma vida oprimida. É Satanás muitas vezes influenciando a nossa mente e o nosso coração, para que nós não sejamos libertos. Então nós precisamos, em nome de Jesus, eu quis trazer essa palavra aos nossos corações, porque pouco entendemos de cura e libertação, não é verdade? Pouco se é ministrado sobre cura e libertação. Mas o Jesus que nós servimos, o Deus que foi manifesto, o Deus que veio cumprir o seu ministério, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de libertação. Amém? Ele é Deus que tira cativeiro de prisões, Ele é Deus que tira oprimidos de situações difíceis. Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus que operou ontem, é o Deus que opera hoje, e é o Deus que operará eternamente na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? É esse Deus que nós buscamos, e às vezes nos falta conhecimento da obra completa de Cristo. Cristo não veio fazer uma obra incompleta, Cristo veio fazer uma obra completa. Que você tenha bom ânimo, que você tenha alegria, que você seja cheio do Espírito de Deus, que a cada dia diminua você, e se o inimigo tiver
muitas vezes influenciando a sua vida, que ele bate em retirada. E você tem autoridade e domínio, governo. Foi-lhe concedido isso na cruz do Calvário. Foi para isso que Jesus veio, para devolver ao homem a autoridade, para devolver ao homem o governo. E se Satanás tentar de alguma forma, por mais simples que seja, mas se você identificar, a gente tem que tomar cuidado com o normal. Tudo é normal. É normal, todo mundo faz, está acontecendo. Não, não é normal. Tudo tem uma influência maligna. Entenda o que eu falei. Nem toda doença é o inimigo que coloca. Às vezes é você que come demais, sim ou não? Aí você come demais. Vamos supor, eu como gordura. Quem não gosta, né? Uma carninha gordurosa. Aí você come, pega um colesterol, está enfermo. Foi o diabo que colocou? Mas no fundo tem uma influência maligna, sim ou não? Porque só o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não há nada no inimigo que seja bom, como não há nada em Deus que seja mal. Então, de alguma forma, por mais que você não está cativo, você está oprimido. E algum motivo fez com que você comesse demais. O que foi? Ansiedade? Ansiedade é de Deus? Lançai sobre vós as nossas ansiedades. Não aprendemos ainda a lançar sobre Deus? Estamos ansiosos? Estamos com gula? Estamos comendo demais? Pecado? Então, de alguma forma, toda a raiz de maldade vem de Satanás. Então, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, para nós entendermos um pouquinho mais sobre a obra completa de Cristo na nossa vida. E que nós possamos tomar posse. Tomar posse é dizer sim, é crer sim. Foi para mim que Jesus morreu. Foi por mim que Jesus alcançou. É pela minha vida que Ele conquistou, e eu tomo posse, eu aceito, eu quero a libertação que Ele está me oferecendo, eu quero a vida abundante que Ele está me oferecendo, e que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos eliminar todo e qualquer vestígio que não seja obra de Deus na nossa vida, todo e qualquer vestígio que venhamos identificar, que o inimigo, às vezes uma voz, uma seta, um laço, ele é sutil, ele é rasteiro, né? Ele é astuto, ele é assim. Muitas vezes ele vem e a gente não percebe. Quando vemos, já estamos tomando rasteira. Então, que nós possamos pedir a Deus o discernimento de espírito, uma comunhão com o Senhor sobrenatural, que nós possamos identificar toda e qualquer situação contrária na nossa vida, e que nós possamos nos posicionar como filhos de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Filhos de Deus. Deus resgatou sua posição de filho. Jesus resgatou sua posição de imagem e semelhança de Deus. E nele você conquistou a sua autoridade, o governo sobre Satanás. Satanás, ele tem poder, mas Jesus tem mais poder que ele. E se você estiver em Cristo, Deus nos dá autoridade para pisar cabeça de serpentes e escorpiões. Amém? Em nome de Jesus. Essa autoridade está sobre você. Se posicione em Cristo Jesus. Fique firme em Cristo Jesus. O Senhor está voltando, está à porta, e que nós possamos perseverar, que sejamos aquele 1/3, que o amor não vai se esfriar, que ainda que estejamos fracos, não vamos nos abater, ainda que estejamos muitas vezes desanimados, não vamos nos render, mas Cristo tem o poder de renovar as nossas forças, para a honra e glória do nome dEle, amém?